Hoje vamos estudar retas no R3, né? Fazer alguns exercícios relativos a isso, né? E provavelmente hoje vai ser a última aula e daqui em diante a gente vai fazer aulas de exercícios, tarefas e as avaliações, tá? Eu tenho que fechar até início de dezembro. Tudo. Então vamos lá. Nós vamos estudar agora retas. Retas no R3, não é mais retas no R2. Tá? A reta no R3, né? A reta no R3, a princípio ela é definida como uma interseção de dois planos, né? Tem dois planos lá, AX1 mais BY1, B1, A1, B1, Y mais C1Z mais D1 igual a zero, né? A2X mais B2Y mais C2Z mais D2 igual a zero, né? Isso aqui é claro com a condição de que A1 por A2 seja diferente de B1 por B2 ou, né? A1 por A2 diferente de B1 de C1 por C2, né? Então, tendo uma dessas condições, você tem aqui uma reta, né? Porque os planos eles vão ser planos secantes, não serão planos paralelos. Então, o plano se intersecta formando uma reta, tá? Então, essa é a primeira versão, a primeira forma de se visualizar a reta, e nós vimos uns problemas na aula anterior que mencionava como você obter outros planos que contêm essa reta de interseção, né, através do feixe de planos, tá? O que nós vamos estudar agora? Vamos estudar a chamada forma paramétrica da reta, né? E para se obter essa forma paramétrica da reta, a gente usa uma outra forma de determinação de um plano, né? Um plano da reta, né? Que a reta ela se determina, né? Então determinamos uma reta por um ponto inicial e um vetor diretor. Né? Digamos que eu coloco aqui o meu ponto P0, de coordenadas x0, y0, z0, e o meu vetor diretor da reta, VR, né? L, M, N. Né? Então, esse aqui é o ponto inicial, esse é o ponto inicial, ponto de partida, e esse aqui é o vetor diretor. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte: se eu tenho aqui o ponto, aqui eu tenho o ponto, pelo ponto P0 parte uma reta, né? A reta ela vai seguir a direção do vetor VR, né? E por consequência disso, qualquer ponto que se tome sobre essa reta R, o vetor P0P, ele é paralelo ao VR. E por ser paralelo ao vetor VR, significa que o P0P, né, ele vai ser um múltiplo desse VR, ou seja, onde esse T aqui é um número real. É claro que esse T que eu estou tomando aqui, ele depende do ponto P, né, que eu escolhi, né, o ponto aqui sobre a reta R. Ou seja, nós estamos parametrizando, né, todos os pontos da reta R por valores reais, né, esses parâmetros T. É claro que o parâmetro associado ao ponto P0, nesse caso, vai ser T igual a zero, né? Então, como T
é igual a zero, né? O ponto P ele coincide com o próprio ponto P0, ok? Bom, aí devido a essa caracterização aqui, né? Se eu tomo o meu ponto P por coordenadas x, y, z, né? O meu vetor P0P, ele vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0. Né? Basta pegar P menos P0. Então, pega o ponto P menos o ponto P0. Então, fica x menos x0, y menos y0, z menos z0, formando assim esse vetor. E aí, por consequência disso, eu tenho que x menos x0 vai ser igual a TL, né? Porque eu estou multiplicando o VR por T. O y menos y0 vai ser Tn. E o z menos z0 vai ser o Tn. Ou seja, eu tenho uma maneira de determinar todos os pontos da reta R, x, y, z, né? Isso aqui são as coordenadas do ponto P, né? Que eu escolhi, né? E o x, o y e o z são determinados em função do meu parâmetro T. Ou seja, fica x0 mais TL, y0 mais Tn, mais z0 mais Tn. Ou seja, essa é a forma paramétrica da reta. O contrário que acontece com o plano, a forma paramétrica do plano é mais complicada do que a equação geral. A forma parametrizada ou paramétrica da reta, ela vai ser mais útil do que essa forma aqui, porque você tem, digamos assim, poucas informações, né? Apenas um ponto P0 e um vetor, né? E com essas duas informações são suficientes para você determinar todos os pontos que pertencem à reta, tá? E por ser um único parâmetro também, né? Então isso facilita bastante em termos de cálculos, em termos de resoluções de problemas, né? Porque a obtenção de um único parâmetro às vezes é simples, né? Não é tão complicado de se resolver, porque você vai cair normalmente numa simples equação, tá? Bom, existe uma outra maneira também de você escrever isso aqui, mas que na realidade é equivalente a essa, né? Porque se eu tenho aqui x menos x0 igual a TL, y menos y0 igual a Tn, z menos z0 igual a Tn, eu posso dizer que x menos x0, né, sobre L vai ser igual a y menos y0 sobre M, vai ser z menos z0 sobre N, isso aqui vai dar o parâmetro T também, né? É uma forma equivalente a essa aqui, né? E mesmo que ocorra, né, que o vetor ele pode ter coordenada zero, mesmo que ocorra zero, né, isso implica na anulação também no numerador, né? Então, se o denominador é zero, que o numerador também tem que ser zero. Então, por exemplo, se o meu m foi o zero, significa que o meu y menos y0 tem que ser zero. Então, isso implica que o y é uma constante, tá? Então é uma forma equivalente a essa, que é chamada forma simétrica ou canônica também da reta, né? Forma canônica, ou simétrica da reta. São duas maneiras diferentes de você visualizar a própria reta. Bom, como que se usa, né? Como que se aplica, né, esse tipo esses tipos de equações? Porque em vista da caracterização pelo vetor, você pode entender questões que envolvem ângulos, né?
usando o próprio vetor. Quer dizer, o ângulo entre duas retas é, na realidade, o ângulo entre os vetores diretores. Mas o que que significa, o que quer dizer ângulo entre duas retas, né? Porque na geometria euclidiana, né, no nosso estudo de geometria euclidiana plana, né, você precisa ter retas concorrentes, né? Duas retas serem concorrentes para você definir um ângulo, né? E no espaço, nem sempre duas retas, mesmo que elas não sejam paralelas, né? Elas vão definir um ângulo, né? E aí, caímos para a situação espacial, né? E na situação espacial você precisa ter duas retas concorrentes, né? Que sejam paralelas a essas duas, e aí o ângulo entre essas duas retas concorrentes é o ângulo entre as retas no espaço. E isso fica simples de você entender pelos vetores, né? Então, de forma geral, o ângulo entre duas retas no espaço vai ser exatamente o ângulo formado pelos vetores diretores. E também você pode posicionar a reta em relação a outras figuras, como por exemplo a reta em relação ao plano, né? Se uma reta está contida, se uma reta se ela é paralela, né? Se uma reta ela atravessa o plano, né? Então fica fácil da gente interpretar, né? Fácil de a gente pensar, de a gente resolver problemas utilizando essas duas versões. Na realidade, basicamente a paramétrica é mais simples. Então vamos através de exemplos que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Então na prática fica bem tranquilo. Então, por exemplo, obtenha as equações paramétricas da reta que passe por A, 3 menos 1, 4, e que seja paralela aos planos π1, 2x menos y mais 3z menos 1 igual a 0, π2, x mais y menos 4z menos 5 igual a 0. Okay. Bom, são dois planos nitidamente concorrentes, né? São nitidamente concorrentes. Tem uma reta de interseção. Eu quero apenas a reta que passe pelo ponto A e que seja paralela simultaneamente a esses dois planos. Bom, vamos fazer uma figurinha para vocês compreenderem a situação. Então, eu tenho dois planos que se encontram. Aqui eu tenho π1 e eu tenho π2 e eu tenho um ponto. Eu quero uma reta que seja paralela aos dois planos. É claro que essa reta, ela obrigatoriamente vai ser paralela à reta de interseção, né? Esses planos são secantes. E a reta é paralela aos dois planos. Essa reta R, ela vai passar pelo ponto A, né? Aqui é a reta R. E ela vai ser paralela a essa reta I aqui de interseção. Aí vocês poderiam, mas será que eu vou ter que encontrar essa reta aí para depois fazer a reta paralela? Não necessariamente, tá? Bom, lembrando o seguinte, que quando uma reta é paralela a um plano, né, alguma condição você vai ter que ter em relação a alguma outra direção que envolve o plano. Se eu estou numa direção normal, ou seja, se eu pego o vetor normal ao plano π1, em π1, e se eu tomo o vetor normal em π2,
São dois vetores perpendiculares aos dois planos, né? Um perpendicular ao π e o outro perpendicular ao π2. Essa reta, por ser paralela ao plano π1, ela é obrigada a ser ortogonal ou perpendicular ao vetor nπ1. E da mesma forma, ela é obrigada também a ser ortogonal ao vetor nπ2. Bom, se eu tenho um ponto de partida, só falta para mim aqui determinar o vetor diretor, né? Então eu tenho que achar o VR, o vetor diretor da reta R. Enquanto eu não achar esse vetor diretor, eu não consigo montar, tá? Bom, se o vetor VR está na direção de R e R é ortogonal a nπ1, então VR também é ortogonal a nπ1. Da mesma forma, VR ele é obrigado também a ser ortogonal, perpendicular ao nπ2. Então ele é perpendicular ao nπ1 e o VR também é perpendicular ao nπ2, tá? E por ele ser ortogonal a dois vetores, que são nitidamente não paralelos, né, já que os vetores, os planos π1 e π2 não são paralelos, quer dizer, nπ1 e nπ2 não vão ser paralelos. Então, isso aqui nos diz que o vetor VR ele vai ser paralelo ao produto vetorial de π1, nπ1 por nπ2. Tá? Porque um vetor que é perpendicular simultaneamente a dois vetores é o vetor produto vetorial. Então, se esse VR tem essa característica, ele vai ser paralelo a esse vetor. Bom, aí detalhe, né? Quantos vetores eu posso tomar paralelos ao vetor produto vetorial? Infinitos, tá? Em particular, eu posso usar ele mesmo, tá? Na hora da construção das equações paramétricas da reta, né, esse vetor LMN, né, o que nos interessa dele, a princípio, é só a direção, tá? O tamanho dele e o sentido dele, a princípio, não influencia em você formar a equação. Agora, dependendo da situação, dependendo da aplicabilidade daquela equação da reta, como por exemplo, na física, por exemplo, né, esses dois elementos, essas duas características vão influenciar, tá? Por exemplo, se eu estou mudando o sentido, eu estou mudando o sentido do deslocamento do ponto sobre aquela reta. Se eu estou mudando o tamanho do vetor, né, que eu estou pegando para escrever aquela equação da reta, eu estou alterando a velocidade de deslocamento do ponto sobre aquela reta, porque quanto maior é o ponto, maior o vetor, perdão, maior será a velocidade em que o ponto percorre, né, que se desloca naquele movimento retilíneo. Mas aqui, né, a gente está preocupado inicialmente apenas com a equação, com a expressão que vai definir os pontos que pertencem àquela reta. Como o ponto vai deslocar, em que sentido vai percorrer, ainda não faz a menor diferença, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer vetor que eu escolher vai formar a equação, né? Qualquer vetor que eu tomar vai dar a mesma reta, não muda a reta, tá? Muda apenas a forma de expressar, muda apenas a sua maneira de você visualizar os pontos sobre aquela reta, mas é a mesma reta, tá? Então eu posso, em vez de pegar qualquer um que seja paralelo ao produto vetorial, eu tomo o próprio produto vetorial. Então eu posso já dizer aqui, né, que o meu VR, né, posso tomar, né, podemos fazer sem nenhum problema. Podemos fazer o VR igual o próprio produto vetorial, np1 por np2. Aqui já vai dar a equação de uma reta, tá? Agora, quem é o np1? O np1 é o vetor que tem essas coordenadas que estão aparecendo aqui. Então, np1 é quem? np1 é 2, menos 1 e 3. Quem é o np2? 1 e menos 4.
Tá aqui. Ok? E aí, fazendo o produto vetorial, que é aquele determinante, né? NP1 por NP2, né? IJK, 2 menos 1, 3, 1 menos 4, né? Fazendo as continhas, aqui eu tenho 4. Botei certo? Botei. 4 com menos 3, tá? 1. Então fica I, né? 4 com menos 3 dá 1. E aí vem para cá, 2, 1, 3, 4. Vai ver o J. Então, menos 8 com menos 3, menos 11. Mas inverte o sinal, fica 11J. E finalmente, 2 com mais 1, 3, 3K. Então, meu VR, eu vou escolher 1, 11 e 3. Se eu tenho ponto inicial, que é esse, e acabei de encontrar um vetor diretor, eu só escrevo a equação agora, x, y, z, onde aqui eu coloco o ponto inicial, tá vendo? Quem é o ponto inicial? Tá aqui, perdão. É 3 menos 1, 4, 3 menos 1, 4. E quem são os valores? L, M e N. Tá aqui, ó, 1, 11, 3. Então fica 11T, perdão, fica 1T, vai dar T, 11T e finalmente 3T. Tá? Então essas são as equações da reta paramétrica, né? As equações paramétricas da reta, que passa por esse ponto A, que está aqui fixo, e que é paralelo aos dois planos P1 e P2. Ok? Vou pegar um outro exemplo. Encontre uma outra forma de você utilizar as equações paramétricas. Encontre a interseção da reta R, eu vou definir aqui, x menos 1 mais t, y menos 2 menos 3t, z igual a 1 mais 4t, e o plano π, x menos 3y mais 5z menos 1 igual a 0. Então, eu quero achar a interseção dessa reta com esse plano. Bom, se a reta for paralela, obviamente você não vai ter nenhuma interseção, né? Se a reta estiver contida no plano, então a interseção é a própria reta, né? E se a reta não tiver nem paralela e nem contida no plano, a interseção vai ser um pontinho só, né? Aí você vai perguntar, eu tenho que analisar caso a caso? Não, na hora que você for resolver o problema, tá? O momento vai dizer que situação você está se enquadrando, se ela vai ser paralela, se ela vai estar contida, ou se ela vai furar o plano, obtendo assim um pontinho, tá? E aí como é que você vai pensar nesse problema? Primeiro, né? Olhando o fato de pertencer, né, à interseção. Para pertencer à interseção, tem que pertencer às duas figuras, tem que pertencer à reta e tem que pertencer ao plano, né? Para pertencer à reta, que aparece aqui, deve existir um parâmetro t, né, que vai obter aquele ponto de interseção, aquele ponto que você achou o ponto sobre a reta, tá? Para que o ponto pertença ao plano, as coordenadas do ponto em questão devem satisfazer a equação. Então você tem que combinar as duas coisas.
combinar as duas informações. Tem que ter um parâmetro e ao mesmo tempo tem que satisfazer a equação. E uma maneira de você fazer isso é você pensar exatamente, se o ponto pertence à reta, ele tem coordenadas escritas dessa forma, né? Se o ponto P pertence à minha reta R, então o meu ponto P, ele vai ser escrito de que forma? Menos 1 mais T, menos 2 menos 3T e 1 mais 4T. Tá? E se o ponto pertence ao plano π, as coordenadas desse ponto são obrigadas a satisfazer a minha equação. Então, eu vou pego as coordenadas e substituo. Ou seja, é como se tivesse pego as três expressões e colocado nas variáveis. Então, aqui eu vou ter, no lugar do x vai entrar menos 1 mais t. No lugar do y vai entrar menos 2 menos 3t. E no lugar do z vai entrar 1 mais 5 mais 4t. Isso aqui menos 1 e o resultado dando igual a zero. Tá? Bom, aí você vai cair numa expressãozinha, numa equaçãozinha do primeiro grau. Né? E aí essa equação do primeiro grau é que vai dizer para você se a reta é paralela, se a reta está contida, se a reta fura. Tá? Quando é que ela vai ser paralela? Quando essa equação aqui não tiver solução. Você não encontra T que satisfaça as duas condições. Então, a equação do primeiro grau não vai ter solução. Quando é que vai ser contida? Bom, vai ser contida quando qualquer valor T que você escolher, você vai ter solução. Ou seja, a equação ela sempre será solúvel independente da escolha que você fizer para o T. Você vai perceber isso quando acontecer. Tá? E quando é que vai furar? Bom, vai furar quando essa equação do primeiro grau tiver uma única resposta, uma única solução. Tá? Então vamos fazer as contas aqui agora. Então fica menos 1 mais T mais 6 mais 9T mais 5 mais 20T menos 1 igual a zero, né? Então, fazendo as contas de novo aqui, eu vou ter 10 com 20, 30T. E aí, fazendo as contas do resto, eu tenho 5 com 10, com 5, 10, menos 1, 9. Então, mais 9 igual a zero. Aí você olhou, pô, essa equação aqui é fácil de você ver que ela vai ter uma única solução, que é menos 9 sobre 30, né? Que é menos 3 décimos. Tem uma única solução. E se tem uma única solução, significa que eu vou ter um único ponto. Quem é o ponto que eu vou ter aqui? Basta eu colocar menos 3 décimos no lugar do t. Então fica menos 1 mais 3, menos 3 décimos, menos 2 mais 9 décimos e 1 menos 12 décimos, né? Ou, simplificando aqui, 2 quintos. 6 quintos, perdão. 6 quintos. Okay? É só fazer uma continha breve e você acha o ponto. Ou seja, o P vai ser quem? O P vai ser, aqui vai ficar 11, 14, menos 13 décimos. 13 décimos. Aqui fica menos 20, menos 11 décimos. E aqui fica menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Bom, esse é o ponto de interseção, né? O ponto que a reta fura, né? O plano. Quando é que você vai ver que vai ser paralelo? Ou quando é que você vai ver que vai estar contida, né? Vai ser paralelo quando aconteceu, por exemplo, aqui.
deu 30t, não foi? Porque 9 com 1 com 20 dá 30. Mas poderia, no momento que você fizer a conta, o t desaparecer. Então, desaparece. Não tem t na minha expressão. Tá? E aí aparece uma constante e do outro lado eu tenho zero. Se eu desaparecer com 30 aqui, vai ficar 9 igual a zero. 9 igual a zero é impossível, né? 9 não é zero, então significa que não tem solução. Né? Se não tem solução, aí a reta é paralela. Tá? E uma outra, e se por acaso você tiver anulado o t e também anulado a constante, ou seja, ficar zero igual a zero, então significa que não faz a menor diferença o valor do t, que a equação será sempre verdade. Zero é sempre igual a zero, independente da escolha que você fizer para o t. Então significa que todos os pontos da reta pertencem àquele plano, isso significa que a reta está contida no plano. Mas existe uma outra maneira de você verificar, né, essas condições, né, se a reta ela é paralela, se a reta ela vai estar contida e se a reta fura, olhando os dois elementos. Quais são os dois elementos? Que é o ponto inicial e que é o vetor diretor, tá? Se o vetor diretor da reta for perpendicular ao vetor normal, então você tem duas possibilidades. Ou a reta vai ser paralela ou a reta vai estar contida. Se o vetor diretor não for perpendicular, então a reta já vai furar o plano, não tem saída. Então, por exemplo, aqui, quem é o vetor diretor aqui? É 1, menos 3 e 4. Quem é o vetor normal aqui? É 1, menos 3 e menos 5. Ok? Então, dá para você ver que esses vetores não são perpendiculares. Gente, está acabando a reunião. Eu vou adicionar. Tá? Então, como eu estava falando, uma outra maneira de você verificar, né? É claro, sem só verificação, só para dizer se a reta está paralela, se a reta está contida ou se a reta fura o plano, é olhando os dois elementos que definem a reta. Quem são os dois elementos? É o vetor diretor e o ponto. Bom, se o vetor diretor for paralelo ao plano, né, então tem duas possibilidades. A reta vai ser paralela ou ela vai estar contida no plano. Né? Que acontece isso aqui, ó. A reta estando paralela, o vetor diretor dela é paralelo. A reta está contida, o vetor diretor dela também é paralelo. Tá? Então, o fato do vetor diretor ser paralelo tem duas possibilidades. Da reta estar contida ou da reta ser paralela ao plano. Se o vetor não for paralelo ao plano, então a reta fura, obrigatoriamente vai atravessar o plano. Tá? E aí você verifica o paralelismo do vetor olhando o vetor normal. Né? Um vetor é paralelo ao plano quando ele é perpendicular ao vetor normal. E se você olhar esses dois vetores, que tem 1, 3 e 4, 1, menos 3 e menos 5, né? 1, menos 3 e 4, e 1, menos 3 e menos 5, eles não são perpendiculares, porque se fizer o produto escalar, vai dar 1, né? Multiplicando aqui vai dar 1, aqui vai dar 9, e aqui vai dar menos 20, né? Então, se você somar aqui, não vai dar zero, né? Se você somar aqui, vai dar diferente de zero. Tá? E por ser diferente de zero, os dois vetores não são perpendiculares. Se os vetores não são perpendiculares, então a reta fura, né? Então, verificar que a reta fura o plano é rápido, né? Agora, só verificar não te dá essa informação, que é o ponto de interseção, foi exatamente o que eu pedi, encontre a interseção, tá? Agora, na outra situação, se o vetor diretor é paralelo, né, você tem que decidir, né, se a reta vai estar contida ou se a reta vai ser paralela. E o que vai decidir para você é o ponto, né? Ou seja, é o ponto que define a reta, 1, menos 2 e 1, né? Então, se o vetor é paralelo ao plano e o ponto pertence ao plano, então a reta está contida. Agora, se o vetor é paralelo
e o ponto não pertence ao plano, então a reta é paralela ao plano, tá? E verificar a pertinência de um ponto em relação ao plano é você substituir na equação. Então você pega aquele pontinho, substitui na equação e verifica se vai dar zero, é contida, se não der zero, é paralela, tá? Muito bem. Então isso aqui dá uma breve explicação de como é que você analisa a posição relativa de uma reta em relação a um plano, inclusive verificação de ângulo, né? Se você quer saber qual ângulo que a reta forma, né? Se eu quero saber qual ângulo que essa reta está formando com esse plano aqui, porque eu sei que ela fura, né? Eu sei que ela fura, então ela está furando o plano aqui no ponto P aqui, né? O ângulo que essa reta forma com o plano é esse ângulozinho aqui, né? Olhando a projeção, né? Se você olhar a projeção da reta sobre o plano, então esse aqui é o ângulo. Esse ângulo é o complemento que esse ângulo forma com essa reta forma com o vetor normal, tá? Então você pega o vetor normal, acha o ângulo dela com o vetor normal e depois pega o complemento, né? Pega o complemento. Então, quem é o vetor diretor aqui? O vetor diretor aqui é 1 menos 3, né? Menos 1, não, 1, menos 3 e 4. Quem é o vetor normal? 1, menos 3 e menos 5, né? Para você achar o ângulo entre esses dois vetores, você faz o produto escalar. Então, o produto escalar, VR por N. VR por N vai dar quem? Já fiz a conta aqui. Vai dar menos 10, né? Menos 10. Esse é o produto escalar. Ok? Na realidade, você vai pegar o ângulo agudo, então você pega em módulo aqui, né? Para definir esse ângulo exato aqui, você pega em módulo, tá? Aí você faz VR, módulo de VR por N, dividido pela norma de VR, vezes a norma de N. É uma continha chata aqui, né? Então aqui vai ficar 10, 10, 10 e aqui vai ficar a raiz quadrada de 9 com 16, 25, 27, 26. Raiz quadrada, 9 com 25, 34, 35. Vai dar um número horrendo, né? Porque escolhi bem aleatório, né? Então, o cosseno desse ângulo aqui, θ, né? Então, θ aqui é o arco cosseno desse valor aqui, 10 sobre raiz de 26 sobre raiz de 35, tá? Então, esse ângulo alfa, perdão, esse ângulo θ é aqui. Esse ângulo alfa que vai aparecer aqui, né, é π sobre 2 menos aquele θ, tá? Π sobre 2 menos esse ângulo θ aqui. Então, você determinar o ângulo também, você pode fazer isso, mas não é uma coisa simples, porque às vezes os valores não são tão bonitinhos como deveria ser, tá? Ok. Agora vamos ver posições entre duas retas, tá? Entre duas retas no espaço. Bom, primeiramente, duas retas no espaço elas se separam em coplanares e não coplanares. Tá? As coplanares, elas estão no mesmo plano,
você tem duas saídas. Elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. E as não coplanares são chamadas de reversas. Tá acabando a tinta aqui. Vou botar um cartuchinho aqui. São chamadas de reversas, não coplanares. A tinta tá ficando fraca. Ok. Vamos fazer uma figura aqui, as figuras representando essas três condições, tá? Então, eu tenho aqui um plano, né? E nesse plano eu posso ter aqui duas retinhas concorrentes e eu também posso ter duas retinhas paralelas, tá? Então, aqui tem o RS, né? Aqui eu tenho o RS, né? São paralelas, RS concorrente. E na situação não coplanar, por exemplo, eu posso pegar aqui um segundo plano, que eu tenho um plano alfa, plano π, perdão, tá assim, aqui tem um π1 e aqui eu tenho um π2. E aqui eu vim aqui e coloco uma reta, né? Colocando aqui π1 paralelo, são dois planos paralelos aqui, tá? E aqui eu coloco uma reta aqui, né? RSU M N, vou botar aqui T, tá? Então aqui eu tenho que R e S são concorrentes, tá? Eu tenho que M é paralela a N, eu tenho que T, por exemplo, e todas as retas que aparecem aqui, né? Qualquer uma, se eu pegar aqui, ela é reversa a todas. Tá? Basta você olhar que elas não estão na mesma direção, não tem a mesma direção, não tem a mesma direção, não tem a mesma direção. Agora se eu pego aqui, uma retinha aqui, nessa direção, tá? Vou botar aqui uma reta L, né? Todas as retas R, S, M e N, né? Todas as
retas R e S. Mas se você olhar T e L, né? Elas têm uma direção assim que aparenta ser o paralelismo, né? Então, T aqui, no caso, é paralelo a L. Embora T e L, né, estejam localizadas em planos distintos, né? O L está aqui no P1, o T está no P2, mas elas são paralelas, né? Aí, pô, vira uma confusão, né? Mas se elas estão em planos diferentes, elas não são não coplanares? Não. Elas estão em planos diferentes, mas dizer que elas não são coplanares é outra história. Porque elas são coplanares. Existe um plano aqui, ó, que contém essas duas retinhas, né? É possível fazer aqui um plano contendo a reta L e um plano contendo ao mesmo tempo a reta T, tá? E aí elas acabam sendo coplanares. Coplanares. Tem um planinho contendo as duas, tá? Muito bem. Verificar a coplanaridade é simples entre duas retas, tá? Por quê? Em cada reta, né, RS, vou botar aqui RS, eu tenho aqui a minha reta R, ela é definida, ela tem um ponto P0 e tem um vetor VR. A minha reta S, ela tem um ponto P1 e tem um vetor VS, tá? Então, as duas retas têm lá, cada uma seu ponto que define, e cada uma tem um seu vetor que define. Como é que eu vou verificar se essas duas retas são coplanares? Então, R e S são coplanares, se somente se P0, P1, que é um vetorzinho que eu formo com esses dois pontos, VR e VS são coplanares. Então, se esses três vetores forem coplanares, as duas retas R e S são coplanares. E para isso aqui ser coplanar, o produto misto entre eles tem que dar zero. Você consegue formar um produto misto dando igual a zero, tá? Ou seja, a coplanaridade, né, vai estar ligada a esse produto misto. Ou seja, se der zero é coplanar, se não der zero, não são coplanares, tá? E se não são coplanares, elas são reversas. Se são coplanares, aí tem duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. O paralelismo entre duas retas está ligado diretamente ao paralelismo dos vetores diretores. Então, você já vai ver automaticamente, né? Na verificação da coplanaridade, se as retas são concorrentes, muito fácil. Por quê? Se VR não é paralelo a VS, tá? E o produto misto de P0, P1, VR, VS dá zero, né? Se essas duas coisas acontecerem, então R e S são concorrentes. São concorrentes. Serão concorrentes. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Agora tem que chutar aquele exemplo que dê certo aqui. Não babou, né? Então, exemplos. Verifique as posições entre os pares de retas.
letrar, botar reta R, qualquer coisa, x, y, z, 1 menos 2, 1, t menos 2t mais t, s, x igual a t, y igual a 2 mais 3t, z igual a menos 1 menos t. Essa é a letra A. Depois eu vou colocar mais letras aqui. Começando pela letra A aqui. Bom, dá para ver nitidamente aqui que o VR, né? O VR, vetor diretor da primeira reta, que é menos 1, menos 2 e 1, tá? E aqui, VS é quem? 1, 3 e menos 1. Tá? Então, VR não é paralelo a VS, tá? E se não são paralelos, sem chance das retas serem paralelas. Mas ainda existe a possibilidade das retas serem concorrentes, tá? E aí, como é que eu vou verificar se elas são concorrentes ou se elas são reversas, né? É pela acoplabilidade. Então, eu calculo o produto misto. Então, tem que calcular aqui o P0 e P1. Primeiro, que é o P0. O P0 aqui é quem? É 1, menos 2 e 1. Quem é o P1? Aqui é 0, tá vendo? Só tem o T, né? Então, significa que a constante aqui é 0. 2 menos 1. Então, aqui eu formo P0, P1, que é um terceiro vetor, né? P0, P1 é P1 menos P0, então fica menos 1. 2 mais 2, 4. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, esse é o P0, P1. E aí, agora eu faço o produto misto. Produto misto de P0, P1. Com o VR e com o VS, né? Vamos fazer a conta, é um determinante. Menos 1, 4, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. Então, fazendo a conta aqui, né? Vou fazer por Laplace para ser mais rápido. Então, aqui eu tenho 2, 2 com menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, mais 1. Então, 1. Aqui eu tenho menos 1 positivo com 1 negativo, 0. Né? Então, tchau, do meio. Aqui eu tenho 3 negativo e aqui eu tenho 2 positivo. 3 negativo com 2 positivo fica menos 1. Menos 1, menos 2, mais 2. Então, deu 3. Deu 4, que é diferente de 0. Então, significa o quê? Quando deu diferente de 0, né, então elas não podem ser o quê? Concorrentes. Né? As retas não são coplanares. Então, se elas não são coplanares, então R e S são reversas. Reversas. Ok? São retas reversas. Tranquilo. Agora vamos pegar um outro exemplo. Letra B. Esse aqui eu vou ter que pensar um pouquinho para dar certinho. X, Y, Z, 2, menos 1, 3, menos T, mais T, menos 3T. Tá? Deixa eu pensar aqui. S, X, Y, Z, tá aqui 2T, menos T, menos T, T.
ser aqui em duas retas. Ok? Duas retas. Bom, mesmo esquema. Bom, dá para ver aqui que o VR, né? A letra B, o VR é quem? O VR é menos 1, 1, menos 1, 1 e menos 3. O VS é 2, menos 1 e 1. Ok? 2 menos 1. Então, aqui eu vejo que VR não é paralelo a VS. Né? Então, eu tenho duas possibilidades. As retas podem ser reversas, como aconteceu no anterior, mas também elas podem ser concorrentes. E o que vai decidir? É esse produto misto. Então, vamos lá de novo fazer o P0, P1. Quem é o P0? P0 é 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. 2 menos 1 e 3. E o P1 é quem? 2, 0 e menos 2. Tá? Aí eu formo o vetor P0, P1. P0, P1, né? O terceiro vetor. Né? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1, né? Que é P1 menos P0. Né? 2 menos 2, 0. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 1. De novo. 0 por 1. Ok. Bom, agora eu vou calcular o produto misto. P0, P1, VR e VS. É um determinante. 0, 1, 1, menos 1 com menos 3, 2 menos 1, tá? Então, calculando aqui esse determinante. Então, aqui, 1 com menos 3, dá menos 2. Menos 1 com mais 6, dá mais 5. Só que aqui fica menos 5. Tá? E aqui fica, deu errado. Ô, continha, o que eu fiz errado aqui? 1 com... Deixa eu ver aqui. Menos 1. Menos 1 com mais... Ou é 2 positivo? 1. Tá certo. Não, aqui dá 0. Aqui é 0. Aqui é 0, tem 0 aqui. Aqui é menos 1. Menos 1 com mais 6 dá mais 5. Mais 5, aí fica menos 5. Mas mesmo assim deu errado. 2 com 1, 3. 1 com menos 2 dá menos 1. Menos 1 fica menos 1 aqui. Deu errado. Deu efeito de 0. Deixa eu corrigir aqui o que eu fiz errado aqui a conta aqui. Meleca. Quero que o resultado dê certinho, bonitinho. T igual a 1. 1, 0. 1, 0. 0. Ah, tá. 1, 0, 0 aqui. Foi o que eu queria aqui. E bobeira. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Bom, aí eu coloco 2, 1. 2 mais 1, 3. Deixa eu mudar aqui. 2 mais 1, 3. Menos 1. E aqui é 1.
fiz aqui? Corrigi aqui agora, mudei aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Então aqui é P1 é 3 menos 1 e 1. 3 menos 1 e 1. Então P0, P1 fica, está acabando a reunião? 7 minutos. P0, P1 fica 3 menos 2, 1. Aqui fica 0, né? E aqui fica menos 2. Tá ok. Tá ok. Então, 1, 0 e menos 2. Vamos ver se vai dar certo a conta agora aqui. Eu quero que dê 0. Tá? Vou ficar o exemplo de jeitinho. Bom, fazendo a conta aqui, fica 1 com menos 3. 1 com menos 3 fica menos 2. Então, menos 2 vem para cá. Menos 2. 1 com menos 3. 1 com mais 3, mané. Não, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Beleza. Aqui está no meio, está 0, então vem para cá agora. 1 positivo com 2 negativo. 1 positivo com 2 negativo é menos 1. Menos 1 mais 2. Opa. Show. Deu 0. Tá ok. Bom, aí o que aconteceu? O determinante deu 0. Então significa que as retas são coplanares. Então, R e S são concorrentes. São concorrentes. Existe um ponto de interseção entre elas, né? Porque elas não são paralelas, né? Por causa disso. E elas não são reversas por causa disso. Então, combinando as duas coisas, elas acabam sendo concorrentes. Nossa. Concorrentes. Elas são concorrentes. Como é que se acha, né? Como achar R interseção com S, né? Esse é um detalhe, né? Que a gente tem que saber fazer também. Como achar a interseção de duas retas concorrentes. Bom, pensando na interseção, é pensando nos parâmetros, né? Então, você precisamos obter T1 e T2 parâmetros, tá? Tal que 2 menos T1 menos 1 mais T1, 3 menos 3T1, isso aqui vão fornecer um ponto que pertence à reta R. 3 menos 2T2, menos 1 menos T2 e 1 menos, T2, fornecem um ponto que pertence à reta S. Para ser um ponto de interseção, o ponto tem que ser o mesmo, né? Então, as coordenadas devem ser iguais. Tá? Então, basta você encontrar T1 e T2 que satisfaçam essas três equações, né? Essas três equações. Por que T1 e T2? Porque eles não são obrigados a serem iguais. Tá? Eles podem até ser iguais, tá? Mas em geral não. Em geral eles vão ser diferentes. Tá? Um parâmetro para uma reta e outro parâmetro para outra reta. Os parâmetros não têm nada a ver um com o outro. Tá? Pode acontecer até de ser iguais, mas isso é uma raridade. Ok? E é só resolver, né? Eu escolho aqui duas equações, né? Escolhendo aqui duas equações. 2 menos T1, 2T1, 3 menos 2T2, menos 1 mais T1, menos 1 menos T2,
Por que eu escolhi duas equações? Porque duas equações são suficientes para você resolver, encontrar T1 e T2. Como eu já verifiquei que eles são concorrentes, obviamente a terceira equação já vai ser satisfeita. Então não preciso fazer a terceira. Tá? E aí eu resolvo aqui, né? Por exemplo, eu posso somar aqui uma equação com a outra, que vai cancelar T1 com T1 aqui. Ó, né? E aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar menos 3t. Menos 3t2, perdão. Menos 3t2. Tá? Ok. Aí agora eu passo 2 para o lado de lá. Então 1 menos 2 igual a menos 3t2. Né? E aí fica menos 1. Então t2 é menos... É 1/3, né? É 1/3. T2 é 1/3. Que já me é suficiente, né? Porque eu pego aqui o T2 e substituo aqui e vou encontrar o ponto T de interseção, né? Então vai ficar aqui 3, engraçado, né? Não era esse valor não, que conta errada que eu fiz aqui. 2 menos T1, 3 menos 2T2, menos 1, mais T1, menos 1, menos T2, ok. Somou, vai cancelar, somou vai ficar 2, somou vai ficar 3. Tá. Aqui. Então fica 3 menos 2/3, menos 1, menos 1/3, e 1 mais 1/3. Esse vai ser o ponto de interseção. Tá? Que não era bem isso que eu queria, mas pelo menos saiu algum resultado aí. Tá ok. Deixa eu encerrar essa reunião. O que eu quero falar? Já encerrei a aula, tá? O que eu vou fazer com vocês agora, né? O período está se encerrando, né? Eu preciso já começar a avaliar, né? E para isso eu vou fazer mais uma listinha de exercícios para vocês entregarem e uma tarefa que eu vou especificamente, é um problema, tá? Que eu vou fazer o problema no quadro aqui, não agora. Eu acho que já tem até gravado isso de uma aula antiga. Eu vou procurar, se eu já tiver, já mando para vocês. Se não tiver, eu faço uma gravação rapidinho e mando para vocês. É um problema específico que é fazer o que nós chamamos de encontrar a reta perpendicular comum a duas retas reversas. Tem uma reta R e tem uma reta S. São duas retas reversas e eu quero encontrar a chamada reta perpendicular comum a essas duas retas, tá? Então é um problema específico, ele é um pouco extenso, tá? Mas eu vou fazer todos os detalhes, todos os passos, tudo que vocês têm que fazer para resolver. É um problema que tem uma receita de bolo. Faz isso, depois isso, depois isso, depois aquilo, você vai chegar ao resultado final e aí é só fazer a conta, tá? Eu acredito que já tem um vídeo com esse problema, com um exemplo resolvido, dando todos os detalhes. Aí eu passo outro para vocês fazerem, para vocês repetirem o processo e me enviarem, tá? Você já tem uma lista, né, que já mandaram para mim, eu vou dar uma nota nelas, vai ter esse trabalho, vai ter mais uma outra lista e uma avaliação, né, uma provinha que nós vamos fazer na primeira semana de dezembro, né, logo na primeira semana, na primeira quarta-feira. Eu não me recordo de qual é a data, mas é a primeira quarta-feira, deixa eu ver. Acho que é dia... Hoje é que dia? Hoje é dia... Tô perdido, cara. Sei que... Dia 1. Dia 1º, né? Isso, exatamente. 1º de dezembro. Então, dia 1º de dezembro,
nós vamos fazer uma avaliaçãozinha, tá? É simples, tá? Não vou complicar em nada não, vai ser bem fácil, vai ser bem básica, para vocês mostrarem pelo menos o básico do que foi aprendido aqui, tá? E essas tarefas, então isso vai compor a nota de vocês desse período, ok? Então é isso que eu precisava finalizar com vocês agora, depois da aula. Então já vamos mudar para o encerrado. Semana que vem, e se vocês forem aparecendo com dúvida de exercício, a gente vai arrematando as dúvidas até chegar à avaliação, tá? E aí nas listas de exercícios também. Oi? Desculpa que eu entrei atrasado agora nesse último pedacinho. Pode repetir a questão da avaliação, por favor? Não entendi. Eu entrei atrasada e queria saber a questão da avaliação. Tá. Então deixa eu explicar novamente, tá? Vocês já fizeram uns exercícios, já me enviaram, né? Eu vou passar mais uma lista de exercícios, cara, envolvendo planos e retas, né? No R3 e retas no R2, tá? Eu vou passar uma tarefa, que é esse que eu falei aqui, que é de construção da reta perpendicular comum, que é um problema específico. Então são 3 atividades. 2 listas de exercício, mais essa atividade e uma avaliação, né, que vamos fazer no dia 1º de dezembro, tá? Essa provinha vai valer uma nota e as 3 tarefas vão valer a segunda nota, tá? Eu tiro a média dessas 2 notas para ser a sua média final, tá? A prova vai ser uma prova na quarta-feira de manhã. Vocês vão ter um horário determinado para resolverem isso e me enviar. Vai ser uma prova simples, não vai estar complicada, tá? Vão ser com exemplos bem tranquilos, tá? E vocês vão fazer na parte da manhã e me enviar também. Passou de meio-dia, já não vou aceitar mais. Então tem que ser até meio-dia para me enviar essa prova, que será feita na quarta-feira, dia 1º, tá ok? E aí vocês vão ter as 2 notas e a gente fecha o período, tá? Acredito que não vamos ter problema não, tá? Porque eu vou colocar bem tranquilo essa prova, e as tarefas vocês fazendo em casa, acho que não tem nenhuma dificuldade. Se tiver, é claro, vocês vão ter até o final do período. Eu vou dar até um prazo mais longo essa próxima lista para vocês me entregarem, tá? Aí vocês vão se preparando para a prova também, ou estudando através dessa lista. Então, vocês me entregam essa próxima lista que eu vou passar na semana do dia 1º de dezembro também. Não tem importância não, pode ser até 1ª a 4ª, né? Então pode ser até dia 2 de dezembro para me entregar essa última lista e a tarefa, tá? E aí pronto, a gente fecha isso, tá ok? Entendeu? Alguma dúvida? Entendi, obrigada. Tá ok. Então combinado, gente? Estamos combinados? Combinado, professor, valeu. Beleza, então vamos nos despedir, né? Semana que vem eu volto ainda, né? Mas não vai ter mais matéria, a gente vai tirando